Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos em Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? Estamos aí nos aproximando de um fim de semana, né? Depois de uma semana cheia de atividades e de aprendizado da palavra de Deus, né? Então, glória a Deus, estamos aí mais uma vez juntos, nos encontrando, né, para estudar melhor sobre a palavra de Deus, né? E hoje vamos continuar a série, né? Jesus em Êxodo, né? Então hoje nós veremos a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo nos 40 capítulos de Êxodo, né? E vamos aí viajar pelas páginas da Bíblia, pelos 66 livros da Bíblia, apresentando Jesus Cristo como Salvador e Redentor da humanidade. Venha então comigo e vamos mergulhar na palavra de Deus, tá bem? Amigos, no livro de Êxodo temos aí o capítulo 1, né? Êxodo capítulo 1, né? Jesus, o Deus que preserva a promessa, né? O povo cresce apesar da opressão, né? Satanás tenta matar o plano, mas não consegue. Cristo é a semente prometida que ninguém pode destruir, né? Então, ou seja, há um plano, né, de preservar a promessa, né? O povo gemendo sob a opressão de Faraó, né? Satanás tenta matar o plano por meio do Faraó. E qual é esse plano? Matar todos os meninos hebreus de 2 anos para baixo. Este é o plano maquiavélico de Faraó, incitado por Satanás. Mas Satanás falha, como sempre falhou, né? E Cristo então é a semente prometida, né, que ninguém pode destruir. Amém? Assim como Moisés foi a semente prometida e foi salvo por Deus, Cristo Jesus também era a semente prometida e foi salvo por Deus também, né? Êxodo capítulo 2, né? O libertador sendo preservado por Deus, né? Moisés é poupado da morte, né, por Faraó. Faraó decretou a morte. Moisés foi poupado da morte. Assim também Cristo Jesus, ele foi poupado da morte, não por Faraó, mas sim por Herodes. Mateus capítulo 2. Os meninos de 2 anos para baixo foram mortos, mas Jesus foi poupado da morte, né? Êxodo 3, né? O grande eu sou, Erri Asher Erri, no hebraico, né? Ou então, Ego em mim, né? João 8,58, vamos lá, João 8,58, aqui, Deus se apresenta na sarça ardente, né? João 8,58, respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, ego em mim, eu sou. O eu sou que estava ali numa sarça ardente, estava ali combatendo as heresias dos fariseus em João capítulo 8, logo após ali Jesus ter acolhido o sofrimento da mulher adúltera, porque eles queriam matar a mulher. E Jesus então fala para a mulher, vá e não peques mais, né? E depois desta palavra,
o clima esquenta entre Jesus e os fariseus, e ao terminar o capítulo, Jesus disse: em verdade eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ego em mim. Então, Jesus aqui ele é apresentado na a cristofania, né? Ele é personificado numa sarça ardente, né? Ele fala com Moisés, a teofania, né? E aqui em João 8, ele é o eu sou encarnado, né? Ele é o autoexistente, aquele que chama, né? Chama Moisés, né? Na sarça, é o mesmo que envia Moisés e envia-nos a nós em qualquer época de nossa vida, né? Êxodo capítulo 4, a autoridade divina, o enviado com a autoridade divina, né? Ou seja, sinais, poder e missão, né? Ou seja, Moisés foi enviado ao palácio, né? Primeiro ele tinha medo, né? A gente vai ver, né? Primeiro ele tinha medo e tal, não queria ir, né? Mas depois Moisés ele passa a ser enviado. Não, eu te chamei, né? Eu vou te dar estes sinais, vou te dar estes poderes e vou te dar esta missão de livrar o povo, tirar o povo do Egito, né? E assim então foi também o mesmo que aconteceu com Cristo. Deus enviou Jesus a esta terra, né, para morrer por nós, pecadores, né, e apresentou sinais e palavras de vida para todos nós, né? Sinais, maravilhas, né? Promessa, né? Para todos nós. Êxodo 5, o servo rejeitado, né? Depois que Moisés ele apresenta as razões, não quero ir e tal, sou pisado de língua e não sei o que e tal, todas essas coisas, né? Ele se sente rejeitado depois, né? Logo no ministério de Moisés, no início do ministério de Moisés, né? Então ele é chamado, ele nega, mas depois ele aceita, porque daí vem Arão, né? Arão passa a falar por ele, né? Mas o povo fica meio reticente com Moisés. Então o povo rejeita, né? E Cristo então foi também da mesma forma rejeitado no começo do seu ministério, né? Êxodo capítulo 6, o Redentor. Ali tem uma palavrinha que eu gosto muito. Eu vos resgatarei, né? Eu vos resgatarei. Esta palavra, né, é linguagem de redenção que foi cumprida na cruz do Calvário, né? Eu vos resgatarei. Deus dizendo ao povo, né? Eu vos resgatarei da mão do opressor. Eu vos resgatarei do Egito, né? Capítulo 7 a 11 de Êxodo, Jesus então, o Senhor, né? Senhor Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Ele está sobre todos os falsos deuses. Ali então, aqui começa então a guerra das divindades pagãs com a divindade celestial, né? As 10 pragas do Egito, né? Uma praga após outra vai humilhando os deuses do Egito, né? Ou seja, quando Cristo vem a esta terra,
ele vence todos os poderes maléficos espirituais. Uma após outra, as divindades pagãs são derrotadas. A cegueira é derrotada porque Cristo dá vida aos cegos. O coxo, a doença que eu falo, né? O coxo é derrotado porque Deus toca na perna e a perna fica sã e a pessoa sai andando, né? O morto, Deus toca no morto, Jesus toca no morto e o morto levanta, né? Então, ou seja, a mulher adúltera, né, que foi pega em flagrante adultério ali, segundo os rabinos e etc., né, as pessoas que estavam ali, né, as dores da alma, Cristo chega, toca, cura e manda ir, porém sem pecado. Ou seja, vá, mas não peque, né? Vá, tenha a influência maravilhosa do Espírito Santo na tua vida, né? Então, todos os poderes que Satanás tem operado aqui neste mundo miseravelmente, na vida de Cristo Jesus, todos eles são derrotados. Seja quais eles forem, todos eles são derrotados, né? Êxodo capítulo 12, o Cordeiro Pascal, né? O sangue nos umbrais da porta, representando ali o sangue precioso de Jesus sendo derramado na cruz do Calvário milênios depois do Êxodo, né? Então aqui vemos João 1, 29, né? Aqui está o cordeiro, né? Naquele dia foram imolados vários cordeiros. E aqui em João, Cristo é o cordeiro dos cordeiros. João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? 1 Coríntios 5, 7. Vamos ali, né? Abra a sua Bíblia. 1 Coríntios 5, 7 diz assim: Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ali, naquela festa da Páscoa, a primeira Páscoa que eles celebraram, né? Ainda no Egito, já com tudo pronto, já instantes depois em retirada, né? Foram oferecidas várias ovelhas ali, representando Jesus Cristo, que viria séculos depois para não mais sacrificar ovelhas, etc. Mas a simbologia representava uma realidade que viria, né? A realidade da pessoa de Cristo Jesus, né? E este é o ponto-chave. Este capítulo é o capítulo-chave cristológico, né? Ele apresenta Jesus como a salvação, como um ponto de salvação, como um ponto de partida para receber a salvação e para ir, em nome de Jesus, salvar outras pessoas também, né? Já que Moisés faz com o povo. Ele recebe a salvação, mas ao mesmo tempo ele é enviado para salvar outras pessoas. E é o que acontece com Israel durante 40 anos no deserto, né? Êxodo 13. Deus, Jesus, o Espírito Santo é a luz que guia, né? Deus está na coluna de fogo e Deus está na coluna de nuvem, né? Aqui é o
vem a palavra de Jesus Cristo, né, em João 8,12. Ego em mim, tu fos, tu cosmo. Eu sou a luz do mundo. Né? Aquele que se personificou numa coluna de fogo à noite e numa coluna de nuvem de dia, né? Agora no Novo Testamento ele se encarna, ele é feito homem e diz a mim e a você, ego em mim, tu fos, tu cosmo, eu sou a luz do mundo. Ele não só se personifica em coisas da natureza, mas ele se encarnou entre nós e disse estas palavras. Né? Êxodo 14, o Salvador que abre caminho, exatamente, o mar vermelho, né? Também pode ser simbolizado o precioso sangue de Jesus, né? Que nos abriu caminho para a salvação. Né? Da mesma maneira que o mar abriu caminho para a salvação do povo hebreu, Cristo Jesus, na cruz do Calvário, derramando a sua vida por nós, abriu-nos caminho da salvação, da eternidade e de habitar com Cristo Jesus. Né? Mar vermelho, sangue vermelho, a cruz de Cristo, objeto da nossa salvação. Em Jesus Cristo há caminho onde não havia caminho. Né? Jesus, ele afirma, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ego em mim, rodós, aletheia, tesoés. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então veja, Cristo Jesus, ele é o único que pode nos salvar. Êxodo 15 também é um cântico de Moisés, né? Jesus ele se mostra digno de louvor. Cântico da redenção, ou seja, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, os faraós e seus cavaleiros foram também tentar atravessar, morreram nas águas, simbolizando assim a redenção para o povo hebreu, né, primeiramente, e para nós hoje também, quando Cristo venceu na cruz do Calvário, também foi efetuado o cântico de vitória, né? E ele aponta para o cântico do Cordeiro em Apocalipse 5. Né? Cântico de Moisés em Êxodo, cântico do Cordeiro em Apocalipse. Cântico no começo da Bíblia, cântico no final da Bíblia. Né? Êxodo 16, essa passagem é muito fundamental. O maná do céu. Por 3 vezes, meus queridos, por 3 vezes, Jesus se intitula Ego em mim. João 6, verso 35. A primeira vez, Jesus se intitula assim, Ego em mim, artos tesoés. Eu sou o pão da vida. Aquele que se materializou em produto biológico, né, em formato de pão, maná. Né? Agora ele é encarnado, feito homem, e diz aos seus discípulos, a mim e a você hoje, ego em mim, artos tesoés. Eu sou o pão da vida. Cristo é o nosso alimento diário. Cristo é o nosso alimento
semanal. Cristo é o nosso alimento mensal. Cristo é o nosso alimento anual. O ano todo, o mês todo, a semana toda, o dia todo, as horas todas, os minutos todos e os segundos todos, devemos ser alimentados e sustentados por Jesus Cristo, né? Oh, glória, amém? Êxodo 17, a rocha ferida. Cristo Jesus foi ferido, né? A rocha ferida. E, em contrapartida, a rocha que é ferida, ela dá a se revelar, ou seja, a água sai da rocha. 1 Coríntios 10, 4, né? Aqui. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, né? A rocha que foi ferida sustentou aquelas pessoas. A rocha que foi ferida na cruz sustenta a mim e a você nos dias de hoje, né? Oh, glória! Êxodo 18. Jesus aqui é o conselheiro sábio. Por quê? Porque em Êxodo 18, Moisés é instruído por Jetro, seu sogro, né? Ele recebe a instrução de que, como o povo era numeroso, aproximadamente 3 milhões de pessoas, então era de se esperar que no princípio houvesse confusão, mas que durante a jornada dos 40 anos a organização era indispensável, né? Então Jetro falou para Moisés fazer grupos de 1.000, de 100, de 50 e de 10. E assim foi feito. E assim o povo de Deus, em questão de organização, passou bem pelo deserto, né? E Cristo Jesus também, ele é o nosso maravilhoso conselheiro, né? Vemos também isso em Isaías. Vamos ler aqui o profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 9, verso 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, né? Então, ou seja, todas as nossas queixas, todos os nossos anseios, todas as nossas preocupações devem ser levadas a Cristo Jesus, pois Ele tem conselho do bom e do melhor para toda e qualquer ocasião de nossa vida. E é isso que nós devemos fazer, né? Ir até Cristo para sermos aconselhados por Cristo Jesus. Isso inclui diversos profissionais, né? Psicólogos, psiquiatras, enfim, pastores, enfim. Tudo que Deus tem para nós hoje, Ele nos oferece, né? Oferece pessoas capacitadas para ajudar pessoas a estarem melhor e mais perto de Deus, né? Êxodo 19, mediador da aliança. Aqui eu gosto muito disso, né? Porque Êxodo 19, Deus desce ao Sinai, né? E Cristo é o mediador perfeito, ou seja, assim como Moisés se fez mediador entre Deus e o povo, né? Por meio de Arão, porque Arão, Deus falava com Arão e Arão falava com Moisés e Moisés repetia,
né, as instruções, né, Cristo Jesus também ele é fundamental para a raça humana, né? Por quê? Porque ele é o mediador, né? 2 Timóteo 2,5 2 Timóteo 2,5. Aqui diz assim: porquanto, 1 Timóteo, né? Perdão, 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então aqui, Jesus, ele se torna mediador, né? No grego é muito lindo esta passagem, né? Reis gar theos, reis kai mesites, teu kai antropon, antropos, Christos e Jesus, né? Porquanto há um só Deus, né? E um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, Moisés, ele prefigura o mediador, né, entre o povo, entre Deus e o povo, né? Êxodo 20, o cumprimento da lei, né? Mateus 5, verso 17, né? Mateus 5, verso 17 aqui é uma das passagens que eu mais gosto também de toda a Bíblia, né? No Novo Testamento. Mateus 5, 17. Aqui, ó. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. A palavra cumprir no grego, plerosai, o verbo plero, significa dar sentido, completude à lei. E Jesus não só, digamos assim, se personificou em 2 tábuas de pedra, mas também ele se encarnou. Cristo Jesus é a lei, né? A lei em pedra aponta para a lei feito carne, que habitou entre nós, né? Êxodo capítulo 24, a aliança selada com sangue, né? Ou seja, assim como ali Deus dando instruções de como se daria a respeito do santuário, né? Que as ovelhas seriam necessárias para a remissão dos pecados, né? Porque as ovelhas simbolizam a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, né? E imolando esta ovelha ou estas ovelhas, né? A aliança que Deus tinha com o povo de Israel e conosco hoje estaria sendo selada com sangue, né? Então, para o ritual do santuário, a aliança foi selada com simbologia, porque a ovelha era um símbolo de Cristo, né? E aqui temos também, aqui foi o sangue da antiga aliança, né? E 1 Coríntios 11, na Santa Ceia, é o sangue da nova aliança, né? Em que Cristo é personificado no pão e no vinho, né? No suco de uva, né? Êxodo 25 a 30, né? O tabernáculo vivo, né? Aqui vemos a palavra do grego eskenosen, né? João 1,14, né? João 1,14, temos aqui, ó.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, Cristo Jesus, ele não só se apresenta nos móveis do santuário, né? Mas também ele se encarna entre nós. Né? Ele se encarna. Né? E todos os móveis do santuário apontam para Cristo Jesus. Né? Em breve teremos aí uma série sobre o tabernáculo vivo, falando sobre cada móvel e como ele conecta a Cristo Jesus. Tá bem? Êxodo 32, o intercessor fiel. Né? Aqui Moisés também ele se coloca como o intercessor do povo. Né? Aqui é o bezerro de ouro. Né? Enquanto Moisés está no monte Sinai, recebendo as tábuas da lei de Deus, o povo se apartou de Deus no pé do monte, né? A ponto de influenciar Arão, ou melhor, Arão deixou ser influenciado pelo povo e o povo fez um bezerro de ouro. Né? E aí então Moisés fica indignado, joga as tábuas no chão, né? Mas, e também em contrapartida, ele intercede pelo povo, né? Porque Deus estava furioso e queria matar o povo. Nada mais justo, né? Por quê? Porque enquanto Deus estava dando as tábuas da lei e dando ordens a respeito do santuário, o povo estava em franca rebeldia para com Deus. Né? Mas Moisés pede calma a Deus. Calma, Senhor. Se o Senhor quer matar, tudo bem. Antes do Senhor executar, faça o seguinte. Primeiro, risca meu nome do livro da vida. E aí sim, você pode continuar o seu plano de matar o povo. E Deus para, né, digamos assim, em palavras humanas, né, Deus para de modo abismado com o que Moisés disse. E ele então é desviado. Deus desvia o seu furor do povo e dá uma chance ao povo de Israel. Né? E Cristo então, ele é o intercessor fiel, como acabei de ler, né? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Né? Êxodo 33, a presença indispensável. Né? Moisés, ali num determinado momento, né? Deus estava querendo abandonar o povo, o anjo do Senhor estava querendo deixar o povo à mercê, e Moisés fala o seguinte: ah você vai deixar? Vou. Então faz o seguinte, se tua presença não for conosco, eu não vou. Eu não me saio daqui, Moisés disse. Né? E isto se cumpriu no Emanuel, Deus conosco, né? Aqui no livro de Isaías, vamos ao livro de Isaías novamente, livro de Isaías capítulo 7, verso 14, Isaías 7, verso 14, que gostoso, né? Estudar a palavra de Deus. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel, Deus conosco. E o Deus conosco também se encontra em Mateus 28, 20. Né? Mateus 28, 20. Aqui, ó.
Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas estas coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, se Deus não estiver conosco, nós não iremos. E aqui a presença de Jesus é garantida. Eis que eu estarei convosco, comigo e com você, meus queridos, até a consumação do século. Né? Êxodo 34, revelação da graça e da verdade. Né? João 1,17, estamos aqui, ó, já prestes a finalizar esta série. Né? Aqui. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Né? Então aqui, a lei veio por Moisés, né, para orientar o povo de Deus. Né? A lei veio por Moisés sob orientação divina, né? E a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Então, da lei salta para a encarnalidade de Cristo. Aquilo que era tipo, agora se torna uma realidade. Né? E Êxodo 40, então, o último capítulo, né? Jesus, Deus, habitando com o povo, no meio do povo, como sempre quis. Né? A glória enche o tabernáculo. Né? Aqui eu me lembro também do Templo de Salomão, em 2 Reis 8, se não me engano, né? Quando Salomão ele faz a dedicação do templo, né? Em 2 Reis. Aqui então ele tira um tempo, ele fala ao povo de Israel, né, para irem ao templo, né, a fim de dedicar o templo, né? Então aqui, ó, 1 Reis, exatamente, 1 Reis 8, verso 12 em diante, e no verso 22 de 1 Reis 8, Salomão ora ao Senhor Deus, né, para que o Senhor abençoasse aquele templo. Né? Então a glória de Deus aqui em Moisés encheu o tabernáculo, a glória de Deus encheu o templo de Salomão, e depois a glória encarnada, feito carne. Também aqui a glória de Deus ela foi velada para que os homens não morressem. Tá bem? Então a glória velada é que possibilitou que Jesus viesse até nós, né? E fosse manifestado entre os homens. Né? Então Cristo é a glória visível de Deus, né? na humanidade. Né? João 1,14, né? fala muito sobre isso. Né? Eu gosto muito do evangelista João. Né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Né? E mais uma vez chegamos ao fim deste precioso capítulo e livro de Êxodo. Semana que vem leremos o livro de Levítico sob a ótica da cristologia. Vamos orar?
Querido Pai, obrigado, Senhor, por mais este conteúdo que é precioso para mim e para todos nós. Nos abençoe, bom Deus, e nos ajude sempre a caminharmos em sua direção. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Amém. Queridos, se este conteúdo abençoou a tua vida, partilhe com outras pessoas. Não deixe de se inscrever no nosso canal e também não deixe de comentar e também não deixe de dar o seu like, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.